A minha posição sobre essas formas de decisão é que eu acredito em todas e não acredito em nenhuma, no sentido de que todas Tudo é possível. Todas eu acho... elas estão latentes ali, né? Todas estão aí. Não importa o que aconteça, a solução vai passar para algo espiritual, inevitavelmente. Não consigo achar o homem só no materialismo, falar, pô, tem uma solução mecânica, achei a engrenagem que vai resolver a fertilidade. Estamos falando de coisas profundas. O crime, a fertilidade, a crise de sentido para a vida. Como é que você resolve sentido para a vida? Como é que você resolve 50% de criança crescendo sem o pai? Cara, se não for uma coisa drástica, não vai mudar. E no Império Romano, eu vou te falar, precisava de uma solução drástica. Os caras tinham escravidão, o negócio era bruto pra caramba, os caras crucificavam gente. Tinha costume, não sei o que precisou foi drástico, cara, que era meio que o cristianismo, entendeu? A Idade Média, cara, era bruto, entendeu? Teve as invasões muçulmanas, já que estão falando, o negócio o bicho estava pegando, tinha muita pobreza num nível que a gente às vezes nem compreende, tinha nevasca, pensando na Europa, né, norte da Europa, tinha praga, peste. A solução necessária foi radical e foi espiritual. Então, tem um elemento cíclico, a cidade vai declinando e as pessoas precisam aproveitar quando a torre cai, quando a enchente chega, quando o bicho está pegando. Elas têm que aproveitar esse momento para voltar para a tradição. Esse é o caminho. Então é nesse contexto que eu trago isso. Não é para outra coisa, senão para falar, cara, talvez tenha um caminho. Talvez tenha um caminho aí. Talvez toda essa loucura que a gente está falando, o chapéu de alumínio que a gente está falando, como eu posso falar? Ou é a Torre de Babel, ou você vai oferecer o sacrifício do cordeiro, ou participar do sacrifício do cordeiro. Sim. Não tem muito... não tem muito, entendeu? Ou é Moloque ou é Cristo, né? Sempre eu acho que não tem... Tá sempre oscilando nesses dois aí a história. Cara, se eu vou ser bem sincero, eu sou uma pessoa bem racionalista. Se alguém me provasse que não é, eu iria. Eu falaria, cara, isso, cara, provou. Vambora, vai dar certo, vamos vai lá. dar certo, vamos achar a solução. Cara, o negócio do Cristo não tem nada a ver. Já deu certo outras vezes. O negócio do diabo é tudo delírio da sua cabeça, não existe nefarious, tudo enrolação. Possessão demoníaca não existe, tudo é falso, Guilherme. Tudo psiquiátrico, tá aqui provado, tal, você provou. O sol não dançou em Fátima, tudo é falso. Você tá muito louco. O problema, cara, é que eu tô há 10, 12 anos nessa, esperando os caras provar. Aí chega lá, pô, sou ateu, vou desmascarar o Guilherme. Aí eu vejo os vídeos lá, saiu do último flow que eu vim aqui. Teve um cara que fez um vídeo ateu e falou, vou desmascarar o Guilherme. Aí eu olhei o vídeo e falei, bicho, o maluco falou assim, não, é porque o mundo não precisa ter causa nenhuma. Eu falei, caramba, cara. Essa é a refutação. Então se alguém chegasse com um negócio, eu até podia falar, cara, não é. Contra-argumentar, Só que né? quanto mais eu cavo, eu volto pro tal do Cristo. Eu volto para Jesus Cristo, Sim. eu volto para o Senhor Jesus Cristo. Eu não consigo fugir disso. E eu volto, em primeiro lugar, acho que simbolicamente, e depois factualmente começa a vir também, porque você fala, cara, beleza. Como é que eu escapo da loucura? Sacrifício. Qual é o sacrifício máximo? Qual é o sacrifício maior? O sacrifício maior é entregar a própria vida. Não tem nada além de entregar a própria vida. Não existe amor maior do que esse, né? O da vida. Ao invés de sacrificar as crianças para uma prosperidade iminente, vim falar o que for. É sacrificar a própria vida por algo eterno. É o oposto. Então é não trocar o material. Não trocar o espiritual pelo material imediato. Então eu acho que não tem saída, cara. Eu sei que as pessoas vão querer outra, vão falar, pô, catolicismo não dá, cristianismo não dá, Deus não dá, não quero olhar para isso, Cristo, odeio ele, gospe nele, joga pedra. Mas esse é o ponto. Quanto mais você jogar pedra, mais a história tá acontecendo exatamente. Quanto mais você odeia, você gosta, você fala, cara, vamos crucificar o cara, vamos matar. O Guilherme falou esses negócios aí, vamos acabar com ele. Quanto mais você faz isso, mais a história tá acontecendo exatamente como tá escrito. Você só tá voltando para a mesma narrativa. Você vai cair igual, a Torre de Babel cai igual. E a pedra que você joga, ela na verdade tá provando o lado do outro cara. Porque ele falou exatamente isso. Quando alguém pregar algo divino, vocês vão jogar pedra. Se me perseguiram, imagine vocês que são discípulos, os caras vão jogar pedra. Então, quando o cara se coloca na posição de que verdade, é a do Pilatos, voltou para o mesmo drama. Quando ele fala na posição de odeio ele, são soldados romanos. Quando ele vai para a posição por exemplo, do revolucionário, fala, não, aqui é a revolução, a gente vai resolver na marra, é o Barrabás. O cara não consegue fugir, cara. Você pode adotar o personagem que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você não vai fugir do Homem da Galileia, você não consegue. Todo mundo tenta fugir, você não foge. O cara chega e fala, pô, mas como é que pode vir o Messias de Nazaré? Ele fala, vem e vê, não dá, você não vai fugir do Homem da Galileia. Ninguém fugiu, Bar não fugiu.
Shakespeare não fugiu. Dante Alighieri não fugiu. Jordan Peterson não conseguiu fugir. Não fugiu. Cara, Jordan Peterson tem um vídeo meu 3 anos atrás falando, cara, Jordan Peterson vai virar católico. Aí todo mundo falando, pô, o Guilherme tá maluco. Teve uma página, Jordan Peterson Brasil, que os caras vieram falar, cara, você tá de palhaçada. Você tá projetando seu catolicismo no Jordan Peterson. Aí o Jordan Peterson vem no Brasil, a mulher dele puxa um terço assim. Cara, esse é o nível Isso é 3 anos atrás, ninguém falava nada de negócio de católico e tal. E meu raciocínio foi simples, eu falei, cara, esse cara entrou numa rota que a conclusão lógica da jornada que ele chegou é o catolicismo. Eu sou da liberdade de expressão, os caras são contra, porque se você for no final, você vai chegar numa visão moral inevitavelmente. Não tem como. Você vai dialogando, vai vendo, vai ficar na sua cabeça. Você pode ignorar, falar, pô, o Guilherme tá louco, vou fingir que não ouvi, depois volta. Aí você vai dormir, bota a cara dentro do travesseiro e fala, pô, aquele maluco tinha falado isso aqui, tá acontecendo mesmo, tem alguma coisa, será que Deus existe? Será que não sei o quê? Fica a praga. O Jordan Peterson falando, precisamos de sacrifício, precisamos de uma resolução. Sim. Chegou uma hora que a esposa tem câncer. Como é que a esposa lida com Deram 6 meses de vida só pra ela, né? O terço. Ela fala, eu comecei a rezar o rosário. Ele também bateu lá no fundo do poço também, né? Depressão, efeito adverso de medicamento ansiolítico, pensei que super ele fosse raro. parar. Pensei que ele fosse parar. Na verdade, o que aconteceu com ele foi que ele comeu um peixe lá no Canadá e isso teve uma reação alérgica. A reação alérgica fez ele ficar com insônia. Ele foi tomar remédio para insônia, ficou com efeito paradoxal e não conseguia dormir. Ficou aquela síndrome que a perna fica tremendo durante o sono. E aí começou a pandemia. Daqui a pouco ele estava no meio do Covid lá na Europa com pneumonia, todo quebrado, tentando achar uma cura. Aí ele viveu na prática o que ele ensinava, né, na academia, que ele pregava nas palestras, que é você chegar no fundo do poço e você ter que refletir qual é o sentido da vida, né? Olhando para a esposa ali desenganada, ele destruído. Então o cara realmente hoje ele fala com uma propriedade incrível, né, dos dramas da mente humana. Aí tudo que ele falava do Dostoiévski, né, dos limites que o homem vai ali, né, na podridão da alma humana e nas virtudes humanas. Hoje ele tem uma propriedade absurda para falar, né? Porque ele viveu isso na carne. Então, eu vejo Jordan Peterson hoje como uma espécie de C.S. Lewis do mundo contemporâneo, né? Porque teve a Segunda Guerra Mundial, aí o ser humano ficou desiludido com Deus, por exemplo. Como é que Deus permitiu ter uma guerra dessa, morrer tantos milhões de pessoas? E aí a BBC de Londres chamou o C.S. Lewis e falou, cara, você é um intelectual cristão aí, como é que você responde isso? Como é que Deus permitiu isso? Aí as palestras que ele foi dando, tentando explicar, viraram o livro Abolição do Homem. E ele falou, cara, isso é muito perigoso. Quando a gente esquece essas coisas, olha o que acontece. Foi o Nietzsche falando que Deus morreu, que agora é o super-homem, que o super-homem não tem limite, ele faz o que ele quiser. Foi isso que levou a Alemanha a estar do jeito que está, que ficou na década de 30 e 40. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente já sabe que quando o homem fica nessa desilusão de que cada um faz o que quiser, não tem moralidade, sempre termina em tirania e o fraco sofrendo o peso do Estado na cabeça.